Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Que prazer ter você aqui. Vocês perceberam, né? A gente está voltando à normalidade. Estamos de volta no nosso estúdio aqui e cheio de informações importantes para vocês. Vamos começar falando de vamos dizer assim, daquele leve toque que o presidente de Israel deu ao presidente Lula, ou seja, emparedou ele legal. Nós vamos falar sobre isso aqui. Também vamos falar sobre a prisão de 8 de janeiro. Teve decisões novas, manifestação da Procuradoria-Geral da República, decisão do ministro Alexandre de Moraes, e a gente vai falar sobre isso. E ainda, se der tempo nesse editorial, a gente vai falar também da questão da dama do tráfico. Teve manifestação do STF sobre o caso, teve manifestação também do ministro Flávio Dino. A gente vai tratar de tudo isso aqui nesse editorial. E é lógico, se você puder ajudar o nosso canal, dá o like, curte, compartilha. Eu não sou muito de ficar pedindo, mas ajuda bastante, tá? Vocês viram que a gente abriu o chat e quem quiser deixar os seus comentários aí, fique à vontade. Bora começar? Vamos começar com matéria importante para vocês. Olha só, esse ponto aqui a gente está batendo na tecla há muito tempo. O que Lula precisava? Ligar para o presidente de Israel, não gerar conflitos e dialogar, mantendo a posição que o Brasil sempre teve de neutralidade. E não comprar uma briga como se fosse alguém lá do Estado palestino. Não, não é assim que funciona. E aí, Lula fez isso. Então, merece os parabéns? Lógico que merece. É essa a postura. A gente só sabe que não vai durar. Infelizmente, não vai durar. Lula ligou para o presidente de Israel e disse que o Brasil prepara mais uma lista de resgates em Gaza. A matéria foi publicada ontem, tá? E aí, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeu hoje com o presidente de Israel, Isaac Herzog, a reforçar os seus apelos pela liberação de reféns feitos pelo grupo Hamas e aproveitou para manifestar grande preocupação com a crise humanitária em Gaza, especialmente com as crianças. Ok, ligou, conversou, não foi mais aquele negócio de ficar mandando recadinho. Quem viu o último editorial, eu mostrei para vocês o porquê o Lula tem um alinhamento ao povo palestino. Mostrei que desde 2002 já tem essa relação da Gleisi Hoffmann, que fez um pedido aos povos árabes. Então, assim, já tem uma relação de Lula com o povo palestino. Mas Lula não poderia deixar isso subir as relações internacionais, ou seja, a diplomacia brasileira. Está errado o que ele fez. Mas aí o Lula foi meio que emparedado. O que o presidente de Israel pediu? O presidente de Israel pediu que Lula se una ao apelo pela libertação dos reféns do Hamas. Ou seja, ok, Lula, você está falando que a gente está atingindo aí Israel, faz o seguinte, que tal você fazer aqui uma união, já que você dialoga muito com o Irã, que tem acesso ao Hamas, que tal você dialogar para libertar todos os reféns? Vamos, entra no coro com a gente. Matéria do jornal TV Cultura, Israel versus Hamas. Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente de Israel na última quinta-feira, segundo o Palácio do Planalto. Isaac Herzog pediu que o presidente do Brasil abordasse mais questões dos reféns feitos pelo Hamas. Ainda, de acordo com o Executivo Nacional, Herzog teria solicitado a Lula um reforço ao seu apelo pela libertação das pessoas por parte do grupo armado palestino, ou seja, do grupo terrorista. O petista, por sua vez, teria se comprometido a adotar essa postura e agradecido ao líder israelense pela ajuda no processo de repatriação de 32 brasileiros que estavam na faixa de Gaza até a semana passada. Estaria o Lula agora recebendo ou tomando uma postura mais tranquila, mais apaziguadora e neutra, que era o que a gente esperava dos presidentes brasileiros? Essa é uma tradição brasileira. Ser neutro a conflitos alheios e não tomar um lado e ficar criticando e fazendo, vamos dizer assim, firulas em relação a um dos lados da guerra. Lula, nesse caso, deveria ficar calado e aqui ele foi emparedado agora pelo presidente israelense. Vamos ver se o Lula vai ou não cumprir o compromisso que ele assumiu. A maioria das pessoas acreditam que não. Pois é, mas foi bem emparedado. Vamos falar agora da questão da dama do tráfico aqui, né? Que, assim como foi conhecida, a moça que
teve lá no Ministério da Justiça essa matéria da revista O Antagonista. O governo Lula gastou R$ 6.000 com viagem da dama do tráfico. Luciane Barbosa participou de evento promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos de Silvio Almeida no último dia 6. E aí, o governo Lula gastou 4.861 com passagem de ida e volta entre Manaus e Brasília e 1.047 com diárias para que Luciane Barbosa, conhecida como Dama do Tráfico, participasse de eventos promovidos pelo Ministério dos Direitos Humanos, informa o painel da Folha, ou seja, foram quase R$ 6.000 gastos aqui com dinheiro dos pagadores de impostos. A Luciana, hoje, ela que é advogada também, ela fez uma manifestação dizendo que é vexatório a situação em que ela passa devido ao fato dela ser esposa de alguém que é do crime organizado, que não se nega, ele inclusive é condenado, o conhecido tio Patinhas, que ela sofre ali, ela e todos os familiares de detentos sofrem muito com isso, é um estigma muito pesado que elas têm. Só que aí a gente precisa fazer uma análise. Ela tem uma condenação. E hoje ela só não está presa com base nessa condenação por causa da mesma decisão do STF que retirou o entendimento que ele tinha da prisão de segunda instância. E quando essa decisão foi dada, e ali atingiu o presidente da República, o Lula, na época, atingiu ela também, que permaneceu o direito dela a guardar em liberdade. Senão, ela estaria presa porque tem uma condenação, mas ela ainda aguarda em recurso. E aí, é lógico, vigora o princípio da presunção de inocência, mas até que se prove o contrário aqui, o governo vai ter muito o que explicar com essa situação. Está pegando muito pesado para o governo e a direita está sabendo explorar muito bem essa situação. E aí, o Bruno Zambelli, que é deputado estadual, ele citou uma matéria aqui do Valor Econômico, onde os ministros do STF se manifestaram sobre o caso. E aí eles disseram o seguinte: ministros do STF consideram bobagem a polêmica em torno de Dino por visita de esposa de criminoso no Ministério da Justiça. E ele citou aqui, né, zero surpresa, escreveu o seguinte: para surpresa de 0 pessoas, sim, o STF considera uma bobagem os ministérios do governo receberem uma condenada em segunda instância por associação ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Mas, para os ministros, é bobagem. Pois é. E aí, a gente viu que teve uma repercussão muito negativa essa manifestação do STF, que até então tinha ficado calado, e teve essa manifestação dizendo que é bobagem. O Flávio Dino também se manifestou. Segundo matéria do jornal Record, o Dino disse o seguinte: os secretários praticaram algum crime? Eu confio na minha equipe. Eu não demito secretário de modo injusto. Foi o que o Flávio Dino disse aqui, e a matéria da Record disse o seguinte: o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que não irá demitir os secretários do ministério que realizaram audiências com a mulher do líder do Comando Vermelho na sede da pasta. Segundo o ministro, uma demissão dos seus subordinados ocasionaria uma desmoralização da sua imagem. Abre aspas. Os secretários praticaram algum ato ilegal? Os secretários praticaram algum crime? Beneficiaram supostamente o Comando Vermelho em quê? É preciso ter um pouco de responsabilidade e de seriedade. Eu tenho comandado o comando da minha equipe, confio na minha equipe e eu não demito o secretário de modo injusto. Se eu fizer isto, quem iria ser desmoralizado não ia ser o secretário, era eu, afirmou o Flávio Dino durante a entrevista dada hoje. Só que o ponto aqui que a gente precisa levar em consideração é que tem uma matéria do jornal Metrópolis dizendo que o Ministério da Justiça levou quase 2 meses com o uso do dinheiro público para tocar à frente os pleitos que foram levados pela conhecida dama do tráfico aí. Então, isso aí está pesando nessa questão do Ministério da Justiça, está tendo muitas críticas o ministro Flávio Dino, e aí ele tenta tocar aqui, o caminho do Flávio Dino agora é torcer para que a sociedade esqueça isso o mais rápido possível, que esse assunto abafe e que ele toque a vida dele normalmente, e torce para que isso não interfira na nomeação dele para o STF, inclusive. E aí, uma matéria do jornal O Povo Online diz que Flávio Dino vem tocando a vida dele normalmente. E aí o Flávio Dino recebeu um título de cidadão cearense
e disse que é o melhor desagravo que ele poderia ter. Ou seja, o Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, recebeu hoje o título de cidadão cearense. Abre aspas para a fala dele. Esse título funciona para mim como a melhor moção de desagravo, reparação de afronta que eu poderia ter, afirmou durante o evento de anúncio de investimento na segurança pública do Ceará. E aí, na visão dele, esse título recebido de cidadão cearense do governo Eumano, que é do PT, para ele é como se fosse um reconhecimento e um desagravo do tipo, ignora tudo que estão falando contra você. Pois é o Brasil, né? É o Brasil. E aí, eu acho que em um momento de tanta polêmica, o Dino receber esse título aí é bem a cara do PT mesmo. Vamos falar agora dos atos do dia 8 de janeiro, pessoal. Vamos começar com a matéria da Record, que diz o seguinte. Procuradoria da República pediu ao STF que homologue 12 acordos com réus de 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal 12 novos pedidos de homologação de acordos e não persecução penal firmados com acusados de participação nos atos extremistas de 8 de janeiro em Brasília. Nos acordos, são negociadas cláusulas a ser cumpridas para que o réu não seja condenado nem preso. Em outubro, a PGR havia enviado ao STF os 3 primeiros pedidos de homologação. Uma vez homologados os acordos, vem a fase de execução a ser cumprida no local da residência dos réus. Quem que não vai assumir esse acordo? Vamos lá, as condenações são de 17 anos. Eu tenho uma visão, como advogado, como jurista, eu tenho uma visão de que pessoas, ao primários, pegando 17 anos de prisão, é muito pesado. É a minha visão que há uma violação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade aqui. Tá? Então, a gente vê casos gravíssimos aqui no Brasil sendo tratados de forma muito mais branda. Na minha visão de advogado, há uma situação gravíssima aqui. Mas se eu fosse advogado de algum dos réus do dia 8 de janeiro, é óbvio que eu faria proposta de acordo. É loucura não fazer isso. Pois você quer tentar bater de frente com a justiça e bater de frente com o sistema? É lógico que não. Então, nesses acordos, a pessoa, de certa forma, assume a culpa. Tem que cumprir uma responsabilização, ou vai ter que pagar alguma pena pecuniária, ou vai ter que usar tornozeleira, comparecer. Mas, gente, eu estou falando de 17 anos de prisão. 17 anos de prisão. Então, é lógico que qualquer advogado sensato optaria em dizer para o cliente assumir o acordo. Tá? Isso aqui, eu acho que dificilmente algum advogado sensato optaria de forma diferente. E aí, a gente tem mais uma matéria ainda tratando do 8 de janeiro, da Folha de São Paulo, que diz o seguinte. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele admitiu que errou em uma das sentenças, mas mesmo tendo errado, ele manteve a pena de 17 anos em voto contra um dos réus do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais decorrentes do ataque golpista de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal, ajustou seu voto, mas manteve a condenação de 17 anos de prisão de Eduardo Zeferino Englert, 42 anos, após a defesa apontar erro no primeiro julgamento. A nova análise iniciada na madrugada desta sexta-feira ocorre depois que advogados de Englert afirmaram que o réu nunca esteve no quartel-general do Exército antes dos ataques. O argumento foi confirmado pela Polícia Federal após perícia. Com isso, os votos dos julgamentos anteriores foram zerados. Mas mesmo assim, demonstrando que ele nunca esteve no quartel antes, demonstrando que o voto tinha erro, refez o voto e manteve novamente a condenação. E aí é onde está surgindo vários questionamentos sobre o direito de defesa, o contraditório, a ampla defesa e, inclusive, sobre o Tribunal de Exceção, que é vedado pela Constituição. Há aqui um julgamento político ou um julgamento jurídico. Esse é o questionamento que está sendo feito por vários juristas. E aí, os advogados de defesa questionaram, um grupo de parlamentares levaram na OEA denúncias sobre os casos do 8 de janeiro, enfim. São novas regras que vigoram hoje no Brasil. E nesse mesmo dia, também teve uma decisão do Alexandre de Moraes, também matéria do R7, que eu trago para vocês aqui,
Moraes vota para condenar a 17 anos de prisão mais 5 réus pelos atos de 8 de janeiro. Ou seja, as condenações continuam. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou na sexta-feira para condenar mais 5 réus envolvidos nos atos extremistas de 8 de janeiro em Brasília. Moraes propôs que eles sejam condenados a pena de 17 anos de prisão em regime inicialmente fechado. As pessoas julgadas são Ateleia Verusca Soares, Ana Paula Neubanner Rodrigues, Ângelo Sotero de Lima, Eduardo Zeferino Eglert e Roseli Pereira Monteiro. Moraes exigiu ainda uma indenização de 30 milhões por danos morais coletivos, valor que pode ser dividido entre os condenados. Qual que é o reflexo dessa condenação? Sem cumprir as determinações da sentença, você não consegue, por exemplo, progressão de regime, você não consegue alguns benefícios que a justiça criminal te dá. E quem é que vai conseguir arcar com 30 milhões de reais? Nós estamos falando de gente que é entregador, nós estamos falando de morador de rua que foi condenado, que está participando aí dos atos do dia 8 de janeiro. Então, assim, ninguém exclui que foi um crime, tá? Ninguém exclui que houve ali um crime de depredação do patrimônio público, que houve medidas erradas, isso aí ninguém exclui, mas as penas são exasperadas. Há uma série de juristas que levantam uma tese aqui de que não dá para fazer um golpe de Estado com estilingue, não dá para pegar o cara do algodão doce que estava vendendo algodão doce ali e dizer que esse cara é um terrorista criminoso que queria dar um golpe de Estado. Há uma visão política e não jurídica do caso. Esse é o argumento de vários juristas, ao qual eu, como jurista, também me filio. Acho que é assim. Tá? Outra matéria do Metrópolis, ainda envolvendo o Supremo Tribunal Federal, essa matéria é do Igor Gadelha. Após 8 de janeiro, o STF gastará 233 mil em armas e equipamentos de proteção. Faltando menos de 2 meses para o aniversário de um ano dos atos golpistas de 8 de janeiro, o STF abriu nesta sexta-feira, dia 17/11, 2 licitações para incrementar os equipamentos da Polícia Judiciária. Na primeira licitação, a Corte irá adquirir 6 carabinas calibre 9x19mm semiautomáticas. Na outra serão comprados itens de proteção como capacetes, escudo, bastões e máscaras. No total, o Supremo planeja gastar 233 mil nas 2 licitações. Enfim, proteção, né? Proteção para eles. Vão estar seguros. Enquanto isso, é questionável cada vez mais o direito do cidadão manter ali o seu direito de acesso à arma no momento em que a segurança pública está cada vez mais caótica. Os brasileiros questionam, será que o brasileiro que tem condição, que passa por um exame psicológico, que tem uma conduta ilibada, que é réu primário, esse não pode ter uma arma dentro da sua casa para se defender? As estatísticas, os números mostram que com mais brasileiros podendo se defender e tendo armas, reduziu a criminalidade? Mudando agora a estatística, ou seja, mudando a regra, a estatística mudou? Isso aí, logo nós vamos ter resposta disso. Logo nós vamos ter resposta disso. Mantendo outra matéria aqui para vocês, vamos trazer também do jornal Metrópolis, Carla Zambelli, ainda citando o caso Alexandre de Moraes. No caso agora, Gilmar Mendes, perdão. Gilmar vota para manter Zambelli como ré por perseguir homem com arma. Você deve lembrar do caso da Carla Zambelli, um caso emblemático que vai ficar para a história do Brasil, né? Durante plena véspera eleitoral, um jornalista começou a atiçar a Carla Zambelli, né? Fazendo ali, incitando ela, atiçando ela, mas ela não manteve a tranquilidade e a calma, sacou uma arma, estava com seus seguranças e saiu correndo atrás dele. E isso aí, o próprio Bolsonaro deixou bem claro que isso aí foi péssimo. Ele que ficou alguns dias bem pilhado com a Carla Zambelli. E aí, agora, tem essa nova decisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou nesta sexta-feira para manter a deputada federal Carla Zambelli como ré no processo em que ela responde por perseguir com uma pistola um apoiador do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, pelas ruas dos Jardins, no bairro Nobre de São Paulo. E em outubro do ano passado, Zambelli é acusada de porte ilegal de arma de fogo, constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Gilmar Mendes, relator do caso, negou um recurso apresentado pela defesa da parlamentar que pedia anulação do recebimento da denúncia,
apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Na denúncia, a PGR pede que Zambelli seja condenada a pagar uma multa de 100 mil por danos morais coletivos e que ela perca o porte de sua arma. O julgamento do recurso teve início nesta sexta-feira, acontece em plenário virtual, os ministros podem inserir seus votos até 24 de novembro, o processo está em segredo de justiça, tá bom? Então, a gente vê que a situação da Carla Zambelli cada vez mais se complica, né? Se complica cada vez mais, e enfim, ela pode aí, inclusive, sofrer uma condenação nesse caso aí. Por fim, a última matéria de hoje, né, desse bloco aqui, a matéria da revista Exame, que foi citada pelo Bruno Zambelli, deputado. Marina Silva é nomeada uma das 100 lideranças climáticas mais influentes do mundo pela revista Time. E aí, o pessoal tirou onda, né? O Bruno Zambelli, por exemplo, só pode ser um meme da Times. Marina Silva foi nomeada uma das 100 lideranças climáticas mais influentes do mundo, de acordo com a revista Time. Imagina as outras lideranças. O grande ponto é que a Marina Silva está colocada em xeque agora. Um dos pontos é a CPI das ONGs, que está questionando muito a atuação da Marina Silva. Inclusive, valores repassados a uma ONG que é ligada a ela e que o dinheiro foi gasto 80% com viagens e consultorias. E ela está sendo colocada em xeque nessa CPI das ONGs. E também, nós estamos em um momento em que nós temos recorde de queimada na Amazônia, recorde de queimadas no Cerrado e recorde de queimadas no Pantanal. E tudo isso logo durante a gestão dela. Então, assim, mostra uma desconexão gigantesca com essas revistas com a realidade do nosso Brasil. E está sendo questionado, não teve avanços no meio ambiente, pelo contrário, teve até corte de recursos, e a gente começa a ver que essas revistas são totalmente desconexas com a realidade brasileira, né? Mas, enfim, tais decisões, tantas decisões do STF, como a decisão da Times de colocar a Marina, são prerrogativas que eles têm, né? São prerrogativas que ele tem, e cabe a nós analisar, cabe a nós colocar o ponto de vista aqui e respeitar, né? Tem que respeitar, por quê? Porque decisão judicial se questiona, mas se cumpre. Tem que se cumprir. Então a gente fica de olho, a gente vê o que está acontecendo, mas não vamos deixar de falar e ter a nossa liberdade de expressão e questionar aqui tudo isso que está acontecendo juntamente com vocês, correto? Para quem ficou até o final, muito obrigado. Se tiver questionamentos, se tiver algum ponto de vista, coloca. Nós somos a favor da verdadeira democracia. E para mim, a democracia é aquela que você pode se expressar, é a que eu posso me expressar, mesmo que a gente tenha divergência. É assim que funciona a regra do jogo, tá bom? Então eu te agradeço muito pela confiança de você estar conosco aqui no nosso editorial. E a gente volta daqui a pouco. Lembrando você que é novo no canal, são 5 editoriais por dia. A gente tem um compromisso de trazer todos os editoriais para vocês. Então é um às 9 horas da manhã, um ao meio-dia, esse que você está assistindo agora, que foi o das 4 horas, e aí nós temos às 7 horas da noite e 9 horas da noite para encerrar. Então, obrigado a cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho, que estão gostando do nosso trabalho, e a gente tenta fazer o trabalho mais sério possível, independente e imparcial aqui, mas é lógico, expondo a nossa opinião. Acho que a liberdade de expressão é norma indissolúvel, indissociável da democracia. É por isso que a gente expõe nosso ponto de vista aqui, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo editorial.